Lê aqui comigo. Tenha um, mais uma vez diga, tenha um coração finalizador. Nós vamos falar sobre isso hoje. E se você entender isso aqui, você vai entender muitas coisas e sua vida vai tomar outra direção. Quando eu digo você vai entender muitas coisas, você vai entender muitas coisas do passado, você vai entender muitas coisas do presente, você estará a caminho de um grande futuro. Amém? Coração finalizador. Quanto mais difícil, mais poder. Neemias disse essas palavras que nós estamos meditando desde o início do propósito. Diga comigo, estou executando um grande projeto e não posso descer. Palavras de Neemias. Estou executando um grande projeto e não posso descer, ou seja, não posso parar. Olha para quem está do teu lado e diga assim, tenha um coração finalizador. Sabe o que é um coração finalizador? São pessoas que começam e terminam. Qual é o grande problema da maior parte das pessoas? Sempre começar e nunca terminar. Esse é o grande problema. Sempre começa e nunca termina. Então fica uma série de coisas começadas e nunca terminadas. O nosso foco, diga comigo, o nosso foco é a nossa realidade. Ser um finalizador é o que nós aprendemos com Jesus. Na cruz, aquela palavra que nós conhecemos, está consumado. Diga a palavra, está consumado. Sabe o que significa? Está finalizado. O que eu desci para fazer, eu fui até o fim. Não retrocedi, não recuei, não cedi. Está consumado. Por isso nós fomos livres e por isso somos pessoas felizes e muito felizes por Jesus ter ido até o fim. Então, diga comigo aqui, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Expressões de Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu quero terminar a corrida. E você? Hã? Sim? Então, terminar a corrida, nós falamos essa semana de ser das características de um campeão. Primeira coisa, você não tem que olhar para a corrida de ninguém, você tem que olhar para a tua. Olha para o teu ritmo, olha para a tua corrida. Um campeão é aquelas pessoas focadas, que querem cruzar a linha de chegada, quer subir no pódio da vida. Então, todos os dias, nós temos que olhar e estabelecer que todos os dias, nós vamos terminar aquele dia um pouco melhor. Isso é ser uma pessoa implacável, isso é determinação. Às vezes a gente fala sobre isso, mas eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi. A gente sempre fica esperando algo, explode, muda a minha vida, transforma. Não, para com isso, que isso é besteira. Não acontece assim. Para começar a construção de uma vida poderosa, ela é um dia após o outro. Uma vida poderosa se constrói todos os dias. Por isso que cada dia nós crescemos um pouco mais, cada dia nós evoluímos, cada dia nós avançamos um pouco mais nessa corrida. Então, ao levantar, nós precisamos já levantar e manter aquela obsessão. Eu vou terminar muito bem
esse dia. Eu não vou parar. Aconteça o que acontecer, eu quero terminar a minha corrida. Diga assim: eu quero terminar a minha corrida com absoluto sucesso. Será? Hoje eu vou falar coisas aqui muito importantes. E hoje eu vou tocar em pontos que dificilmente alguém aqui dentro não será tocada em algum ponto que nós vamos falar aqui, mas que será de extrema importância para o sucesso do teu propósito, e não só o sucesso do propósito, porque o propósito vai terminar, mas a corrida não. A corrida não. É como disse, a graça para a salvação todo mundo tem já. Aceitou Jesus, você tem a graça para a salvação, mas a corrida continua até o Senhor te chamar. E não de qualquer jeito. Neemias terminou muito bem e não foi fácil. Não foi nada fácil para ele. Ele teve, como nós falamos aí no início do propósito, a turma do quanto pior, melhor, trabalhou incansavelmente para impedir a conclusão daquela obra, para impedir que ele concluísse. Mas Neemias é o exemplo, diga essa palavra comigo, de hiperfoco. É uma pessoa hiperfocada, é uma pessoa que não se distrai, é uma pessoa que ela tem um propósito, ela está focada nesse propósito, ela tem uma meta, ela tem um alvo, ela tem um objetivo, e não adianta o diabo, os instrumentos do diabo, tentar tirá-la do foco, tentar desanimá-la, roubar a fé, atrapalhar, desmotivar, não adianta. O texto diz que ele continuou e foi forte. É impactante ver como Deus honrou, como Deus colocou no coração de Neemias para realizar aquela obra, para realizar a restauração daquelas muralhas, reconstruir. É poderoso. Quando Deus coloca no nosso coração algo, não quer dizer que tenha facilidade. Ele trabalhou com gente debilitada. Às vezes nós falamos assim: poxa, eu não tenho gente capaz, competente. Não, ele trabalhou com gente debilitada espiritualmente, emocionalmente, mas ele puxou a fila. Quem estava aqui conosco segunda-feira? Boa parte de vocês estavam. Você sabe que, acho que todos os testemunhos que nós ouvimos aqui, segunda-feira, foi extremamente edificante. Mas o testemunho que nós ouvimos esqueci o nome dela agora, da Heloísa, que o marido não vem na igreja e ele estava aqui de surpresa. A Heloísa está aqui hoje ou não? O testemunho da Heloísa foi algo incrível, porque cada coisa que ela foi aprendendo na igreja, ela foi chegando e foi colocando em prática, e mesmo ele não crendo, ela liberando palavras, puxando, arrastando com o exemplo, puxando com a fé, orando, profetizando, ungindo, contagiando, e cada atitude Deus honrando. E quem estava aqui ouviu o resultado dessa fé, e o marido dizendo: essa mulher é louca. Por quê? Porque a fé é a loucura do... Então, a fé nos faz acreditar no que a grande maioria das pessoas não acreditam. A fé nos faz perseverar, persistir, aonde muitos param, aonde muitos desistem. Então, no tempo de Neemias, tudo aconteceu
para causar abalos e a desistência, a entrega, mas ele creu até o fim. Ele não desistiu. Ele se envolveu com propósito, ele se envolveu num espírito de fé. Ele se envolveu e rompeu. E por isso nós vemos, diga comigo, ele creu até o fim. E por ele crer. O que a Bíblia diz? Diga comigo, tudo é possível ao que? Determine em seu coração que irá perseguir todo o caminho e vai chegar do outro lado. Coloca isso no teu coração. Eu não vou desistir. Coloque no teu coração que você vai terminar o que você começou. Coloque no teu coração que você sempre será, em tudo, um finalizador. Para que você não seja conhecido mais como a pessoa que tudo que começa você para. Para que esse espírito não te acompanhe mais. Chega de começar e nunca terminar. Diga essa palavra comigo, chega de começar e nunca terminar. Chega de apenas ter iniciativas e nunca coisas terminadas ou acabativas. Chega. Isso tem que estar estabelecido dentro de você. Porque eu sempre falo uma coisa aqui, que as pessoas não perdem, elas desistem. Chega um momento de pressão que cede. Declare diariamente, eu estou num grande projeto. Diga comigo, eu estou num grande projeto. Diga o projeto da minha vida. E você não constrói uma vida grandiosa, poderosa, do dia para a noite. O projeto de uma grande vida, a gente sabe que a vida tem estágios. Quem é solteiro? Levanta a mão. Você está numa etapa da tua vida. Quando você casar, você entra para outra etapa da tua vida. Quando você tiver filhos, você entra para outro estágio da tua vida. Para crescer e formar esses filhos, você entra para um outro estágio da tua vida. Se eu perguntar quem é funcionário hoje, muita gente vai levantar as mãos, mas quem tem o seu negócio, você entra para outro estágio. Quem tem o sonho de abrir o seu negócio, esse é um estágio. Quando você abre, você tem um outro estágio. É uma outra etapa, que requer de você determinação, comprometimento, que requer de você muita fé. Não basta começar, tem que terminar. Quando nós pedimos a Deus para nos ajudar, Ele sempre nos dará algo para fazer, porque você sabe que Deus nunca faz nada sozinho, né? Sabe disso ou não? Deus colocou no coração de Neemias para restaurar, ele precisava da ajuda de Deus, mas quem foi lá? Ele foi lá para começar aquela obra. Tanto que nos momentos difíceis ele dizia o quê? Me ajuda, Senhor, esforça as minhas mãos, me ajuda, me dê forças. Devido às oposições, diga comigo, nós somos parceiros de Deus. Isso significa que Ele tem uma parte e nós a outra. A Bíblia fala sobre isso. Então você não pode fazer a parte de Deus e nem Deus fazer a sua parte. A Bíblia deixa claro sobre isso. E se nós queremos avanços, nós temos que assumir a responsabilidade, não culpar pessoas, definitivamente assumirmos a responsabilidade pelos nossos resultados. Não tem jeito de fugir disso. Não tem como fugir disso. Quando Adão não assumiu a responsabilidade, Eva também não assumiu, isso não mudou nada. O resultado não mudou. Agar e Abraão não assumiu a responsabilidade, ficaram com a vida parada, a vida atrasada, assim muitos fazem, por não assumir a responsabilidade. Eu dizia isso para algumas pessoas essa semana. Pessoas que um dia estiveram comigo, começaram comigo. Pessoas que nós
Estivemos juntos por muito tempo. E hoje, a minha realidade é uma, a realidade dessas pessoas é outra. E você sabe, e direto eu encontro alguém que já esteve comigo e eu disse, sabe qual é a nossa diferença? Vocês pararam e eu não parei. Vocês desistiram e eu não desisti. Sabe qual é a nossa diferença? Eu sou rápido para me submeter ao que Deus quer. E vocês são orgulhosos e não cedem. Posso falar uma coisa com muito amor para você hoje? Se você sente algo no coração que Deus quer de você, não resista, porque pode passar 10, 20 anos, você vai ter que fazer. Essa semana eu estive com alguém e eu disse assim, a vida de vocês não andou. E vocês sabem que tem algo que Deus quer de vocês. Eu vou dar o conselho a vocês, faça. Quer sair de onde está? Faça agora, para a vida andar. Quer um outro conselho de um pai na fé, amoroso? Que eu posso parecer que eu sou duro, mas eu sou extremamente amoroso. Coração extremamente quebrantado. Pega o orgulho e joga no lixo, meu filho. Eu não tenho preocupação com o que as pessoas pensam, eu tenho preocupação com o que Deus pensa. Porque ninguém pode fazer nada por mim se Deus não fizer. Então eu quero agradar antes de mais nada a Deus. Eu quero que Deus aprove as minhas escolhas. Não que as pessoas aprovem as minhas escolhas. Deus precisa aprovar minhas escolhas. Deus precisa me receber. Depois Deus recebe minhas ofertas, coisas que eu faço, mas se Ele não me receber, Ele não recebe nada que eu faço. Então, nós precisamos, você sabe Lucas, vamos ler Lucas aqui. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Diga aqui comigo, Jesus respondeu. Então quer dizer que Jesus está contando essa parábola. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Diga comigo, mas eles começaram, um por um, a apresentar. Lê essa palavra aí, por favor. Olha, desculpa, pode funcionar para mim, para você, para Deus não funciona. Nós precisamos, é o que eu disse agora. Eu disse para algumas pessoas, o que vocês passaram eu passei. Só que não tem desculpa. O que vocês enfrentaram eu enfrentei. As batalhas, as guerras, todas as situações. Mas eu sou responsável pela minha vida, então não adianta eu culpar alguém. E eu sou uma pessoa que eu literalmente acredito nisso, que eu vou falar para você agora. Alguém só pode me prejudicar se eu permitir. Do contrário, ninguém pode me prejudicar. Você pode tentar. Pode tentar. Daí a conseguir outra história. Você sabe por quê? Porque quando você se foca em Deus, a Bíblia, eu acredito no que diz a Bíblia. Salmo 27, por exemplo, diz o seguinte: quando os meus adversários, homens maus, avançaram para comer as minhas carnes, eles, os meus adversários, é que caíram. Você acredita nisso ou não? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito seriamente. Então,
Qual é o foco? Deus. O texto diz, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-la. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente pelas ruas e os becos da cidade, diga comigo, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, em voz alta comigo, diga, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olha que palavra, olha que palavra. Nenhum daqueles que foram convidados e convidados especiais verão o meu banquete. Nenhum. Então, os convidados especiais deixaram de ser convidados especiais. Por quê? Desprezaram o convite para o banquete. Deus tem nos convidado para um banquete glorioso. Nós temos sido convidados para vivermos e desfrutarmos de coisas grandiosas com Deus. Só que o que acontece é, como agora, é um portal de oportunidades. Ali tinha um portal de oportunidade e o portal se fechou. Diga comigo, tinha um portal de oportunidades e o portal se fechou. Porque o que Jesus está contando com essa parábola? Ele contou, eu convidei pessoas para o meu banquete. Só que cada pessoa começou a dar a desculpa. E o portal de oportunidade fechou. Por quê? É como se eles estivessem desprezando o que... E Jesus está se referindo a ele. O algo especial que ele tinha preparado. Então, esse propósito dos 52 dias é como esse grande banquete. É um portal de oportunidade que é aberto. É um grande portal de restauração. Porque a cada momento, e não é conversa, como eu disse que eu vou mostrar muitas coisas para vocês. Segunda-feira nós tivemos aí testemunhos lindos das pessoas compartilhando as coisas que acontecem a cada 52 dias. A mudança de ciclo a cada 52 dias, os avanços a cada 52 dias, dentro do propósito. Então, aqui tem um portal de oportunidade, o tempo da oportunidade. Quem reconhece o tempo da oportunidade? Quem reconhece? Bispo, eu não reconheço. Então, reconheça. Porque, o que nós fazemos dentro desses 52 dias? Primeiro existe uma promessa. A promessa está aí. Agora cabe a nós. Se Deus colocou no coração de Neemias para restaurar aquilo que estava há mais de um século em ruínas, Deus colocou, ele tinha que se levantar e ele tinha que ir para fazer a parte dele. Concorda comigo? Sim ou não? Porque se ele não colocasse mãos à obra, como seria? Tem coisas que nós só recebemos a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus. Nós temos revelações, ideias, graça, favor, nós discernimos a ação de Deus, que Deus está colocando diante de nós.
Olha o que diz 2 Coríntios 6:2, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade. Diga comigo, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Então o tempo da oportunidade é o momento de você clamar como nunca, orar como nunca. Tem o tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Diga comigo, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Diga comigo, eis agora o dia da salvação. Tem o tempo da oportunidade e está aqui diante de nós. O tempo da oportunidade. Olha para quem está do seu lado, diga comigo, chegou o tempo da oportunidade. Diga, tem um portal aberto. Neemias assumiu a responsabilidade da fé. Inclusive não só da fé, mas a responsabilidade. Quando você lê no capítulo 1, você vê ele assumindo a responsabilidade dos pecados cometidos pelo povo. Ele diz lá, né? Nós pecamos. Ele não fala esse povo pecou. Ele fala nós pecamos. Nós erramos. Então, ele assumiu a responsabilidade de mudar aquela situação corajosamente. E é um grande exemplo para nós. Um dos maiores problemas da sociedade de hoje é não se responsabilizar. É viver à base de desculpas. Nós, como igreja do Senhor, nós somos muito melhores do que isso. Eu sempre digo o seguinte: nós devemos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Sabe por quê? Seu pai pode fazer alguma coisa por você? Sim ou não? Sua mãe? O governo pode fazer alguma coisa por você? Seus amigos podem? Vizinho? Não, não pode. Então, nós precisamos colocar nossa confiança no lugar certo. Você entendeu? Inclusive, eu gosto de compartilhar isso, falo sobre isso. E ensino isso todas as vezes que eu encontro alguém carente de pai e mãe ou com um sério problema de orfandade. Eu amo dizer o que mudou a minha vida. Eu acho, quando a gente fala mudou a minha vida, eu acredito que existem orações que nós fazemos que são decisivas. Então, quando eu encontro alguém com problema de orfandade ou de paternidade, eu sempre gosto de dizer: meus pais nunca puderam fazer nada por mim. Então, bendita a hora que espiritualmente eu tive o discernimento, com base no que está escrito na palavra, de fazer uma oração com a minha alma, com o meu coração, em lágrimas, com dor naquele momento, com dor por causa da realidade, e dizer: Senhor, eu tenho pai, eu tenho mãe, mas meu pai e minha mãe não podem fazer nada por mim. Então eu me faço órfão, para que o Senhor me adote como filho, e faça por mim o que os meus pais não puderam fazer. Sabe o que eu ouvi do meu filho ontem? Eu ouvi uma frase do meu filho que para mim não tem preço. E gostaria de transmiti-la a vocês. Meu filho disse assim: eu agradeço muito a Deus e a vocês, você, pai e mãe, pelas escolhas que vocês fizeram. Porque ele disse: eu sou o que eu sou hoje graças às escolhas de vocês. Isso para mim não tem preço. Porque as nossas escolhas como pais vão refletir sobre os nossos descendentes. Então nós como pais, nós precisamos pensar muito bem nas escolhas que nós fazemos. Todos os dias. Porque as nossas vitórias
Como sempre falamos, as batalhas que nós vencemos, os nossos filhos não terão que lutar. Mas as que nós perdemos, eles vão ter que lutar. Eles vão ter que enfrentar. Então, que eles enfrentem somente as batalhas dele, porque as nossas nós já vencemos e vencemos, inclusive, maldições e demônios de gerações. O que significa isso? Você sabe que tem demônios de gerações, né? Sabe ou não sabe? Sabe ou não? Quem não sabe, levanta a mão. Tem problema não, pode falar. Então eu vou ficar em paz, que todo mundo sabe. Vou ficar em paz. Não vou nem explanar a situação aqui. Mas é muito simples você detectar. Quais são os demônios de gerações? É só você olhar para a sua família e ver a inclinação. O que acontece na sua família? É a história se repetindo sempre. É a mesma coisa na vida de todos. Vai passando de geração em geração. A história do bisavô, a do avô foi igual, a do pai foi igual, a sua está sendo igual para terminar igual. Então, como todo mundo viveu e quando todo mundo terminou, esse é o problema que vai. Já sabe, então precisa cair a ficha. Precisa cair a ficha sobre isso. Por quê? São histórias que se repetem, elas se repetem, elas se repetem. Estou trazendo isso aqui porque eu percebi que muitos não perguntaram, não levantaram a mão de vergonha. Então eu vou dizer para você, quando você olha para a sua família e você vê todo mundo, assim, é uma quantidade gigantesca de pessoas com problema na mesma área. Por exemplo, eu posso falar, na família do meu pai, 2 coisas terríveis, 2 coisas. Miséria, todo mundo possuiu muito e todo mundo perdeu e terminou pobre. E todo mundo com problema de casamentos, todo mundo separados. Famílias devastadas. Todos, a grande maioria, é um ou outro que escapou. Mas de uma leva gigantesca de irmãos, a história se repete. Na família da minha mãe, doença e enfermidade. História se repete. Começa lá com a minha mãe, que perdeu a mãe com 40 anos. Mãe tinha 40 anos quando morreu de câncer. E aí vem outros na família, um problema atrás do outro, gerações e gerações com problemas de saúde. Então tem gente que é financeiro, tem gente que é problema no casamento, tem gente que é uma doença, né? Uma doença que vai passando, muitos têm na família aquela mesma enfermidade, muitos já morreram e muitos. Então, são batalhas que nós precisamos identificar e lutar. Quando nós vencemos, como por exemplo, citei aqui agora, tem gente que não tem, um coração o quê? Não tem o quê? Você sabe o que eu fiz? Eu fiz comigo e fiz com os meus filhos. Eu fiz com os meus filhos uma coisa para que tudo que começou eu não deixei parar. Você sabe por quê? Justamente para não desenvolver um coração que nunca finaliza. Começou, vai até o final. Na faculdade aconteceu a mesma coisa. No meio da faculdade, vai até o final. Depois, se quiser mudar, outra história, mas vai até o final. Por que senão? Vai seguir aquela mesma história. Tudo que começa, entra uma confusão, entra uma situação, aí não sei se é isso que eu quero, não sei agora, e vou parar. Daqui a pouco vem uma outra situação, vou parar. E vira esse ciclo vicioso de tudo que começa, não termina. Quem está entendendo? Isso é uma atuação demoníaca. Isso é um espírito. Nós não podemos nos esconder atrás de desculpas. Por quê? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e resultados. Diga comigo, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e resultados. Então, é uma frase que a gente sempre diz, se você for responsabilizar alguém
por algo não ter dado na sua vida, não ter dado certo na sua vida, então se prepare que quando dá, você também vai ter que dar essa honra a alguém. Não é verdade? Ué, por quê? Se as pessoas são responsáveis pelas coisas que não deram certo, então elas também são responsáveis pelas coisas que deram certo. Então você vai ter que preparar e dizer assim: muito obrigado, graças a você. E aí tira a sua parte, que você não vai poder falar, não, eu que esforcei, eu que dei o melhor de mim e tal. Não, tem alguém que estava te empurrando. Por isso você chegou lá. Então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, acertos e erros. E quando a gente entende isso, isso muda muitas coisas dentro de nós. Muitas. E eu vou dizer mais. Talvez você está aqui, já está aí dentro de você uma guerra assim, ó. Ah, mas eu não sou responsável porque aconteceu alguma coisa, aconteceu no meu trabalho, dispensaram, mandaram embora, as portas fechou, chegou a pandemia. Olha, queridos, é aí que está o problema, a questão da fé. Porque quando você vive por fé, você para de depender de pessoas. Então, quando você vive por fé, quando se levanta situações, você já parte para a oração, porque agora você sabe que você não depende mais do natural, agora você depende do sobrenatural. Então eu preciso buscar no sobrenatural, eu preciso buscar em Deus, eu preciso orar, eu preciso colocar a minha fé em ação, porque agora mais do que nunca eu preciso de um poder maior. Eu não posso caminhar só na força do meu braço, eu não posso caminhar na minha dependência, eu não posso acreditar ou depender de pessoas, porque pessoas não podem fazer nada por mim nesse momento. Eu preciso depender de um poder maior. Eu preciso caminhar com a fé do sobrenatural. Sabe o que é caminhar com a fé do sobrenatural? Acima do natural. Natural você faz, o sobrenatural é o que a fé nos proporciona. E Deus, diga comigo, responde fé. Deus não responde lamúrias, murmurações. Deus responde fé. Pode prestar atenção, eu pedi para você, gasta um tempinho, leia o livro de Neemias. Você sabe que o livro de Neemias é usado em multinacional para ensinar sobre gestão. É um livro extremamente inspirador, que ensina o que é foco, o que é você trabalhar em equipe, o que é você levantar pessoas, mudar situações. Então, gaste um tempinho e veja o que Neemias, ele poderia ter falado: Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração, mas, meu Deus, quanta guerra, quanta oposição, quantas dificuldades eu tenho enfrentado. Não, ele só dizia: Senhor, esforça as minhas mãos. Senhor, olha o que estão fazendo. Senhor, que eles dê conta de cada palavra que eles estão falando. Senhor, não perdoa o que eles estão fazendo. Senhor, ajude-nos a terminar. E dizia para o povo: mãos à obra, vamos, ainda há muita coisa para fazer. Coloca força, coloca foco. E concluir aquela obra. Se nós queremos prosperar na vida, nós precisamos ter entendimento que fugir de problemas não resolve. Diga comigo, fugir de problemas não resolve. Manter coisas escondidas também não. Nunca reparar coisas fingindo que nunca aconteceram. Ontem eu conversava com alguém, e aí a pessoa disse assim para mim, eu falei: você sabe que tem uma pendência na sua vida, né? Você tem que voltar lá atrás e reparar coisas, e tem que verbalizar isso. A pessoa respondeu para mim assim: um dia eu mandei uma mensagem assim, 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 e isso foi praticamente um pedido de perdão. Eu falei: praticamente não é pedido de perdão.
ou você faz ou você não faz. Pessoas orgulhosas deixam no praticamente. Pessoas humildes, olha e diz, eu errei, eu falhei, me perdoa. Ou não importa quem errou, eu quero te pedir perdão e eu quero que a vida siga. Amém? E o que você não fez, deveria ter feito lá atrás, você vai fazer agora e eu quero ver. Você sabe por quê? Como disse, se nós queremos prosperar na vida, não adianta fugir de determinadas coisas. Tem que fazer. Não adianta fugir. Chega de só olhar as folhas. Sabe o que nós precisamos fazer? Diga comigo, é preciso tratar as raízes. Posso falar uma coisa com muito amor? Quando uma árvore não dá fruta, onde está o problema dela? Aonde? E a raiz está onde? Está escondido, está debaixo da terra. Quando você quer resolver um problema, vai aqui, ó. Vai na raiz. Fica procurando na folha, não. Porque o fruto, a ausência dele, está na raiz. E vai por mim. Talvez você diz assim, bispo, tem tanta gente orgulhosa, tanta gente que faz tanta coisa errada e passa impune, passa não, ninguém. Ninguém, se essa é a sua fé, você está equivocado. Ninguém. Não confunda longanimidade de Deus com impunidade. Deus é longânimo. Deus dá oportunidade e tempo. Mas chega a hora. De todo mundo chega a hora. É verdade ou não é? Às vezes a gente fala assim, não, tá passando. Não passa. Não passa. Vai chegar um momento. A gente não pode confundir a longanimidade, a paciência de Deus, a bondade de Deus com impunidade. Não, isso não acontece. Então, nós precisamos tratar as raízes e coisas escondidas nos adoece. Quer um conselho, com muito amor? Já que nós estamos aqui indo profundo nas raízes, eu daria um conselho com muito amor. Se tem algo lá no profundinho, lá no teu coração, vai lá, não deixa isso lá não. Isso trava a tua vida. Isso barra bênçãos na tua vida. Isso vai amarrar. Vai travar coisas no mundo espiritual. Então, vai lá no profundo, não deixa nada. Sentimento, mágoa, ódio, rancor, traumas do passado, pendência do passado, se liberta disso. Coisa mais gostosa que tem é você olhar, procurar, peraí, deixa eu fazer uma vasculha. Não, mas isso aqui já não tem nem peso na minha vida mais. Isso aqui já foi superado, em paz, completamente em paz. Não tem mais. Busca. Deixa pendências não. Que às vezes a gente fala, tem uma coisa que a Bíblia fala muito, é do coração. Acima de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Tem a tradução que diz, os resultados da tua vida dependem do seu coração. Quem esconde os seus pecados não prospera. Diga comigo, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Por isso que Neemias já começou assim, ó. Senhor, nós erramos. Eu e o meu povo, nós erramos. Agora, está escrito na tua palavra, se esse povo te abandonasse, eles seriam espalhados. Mas se eles se voltassem para o Senhor os traria dos lugares mais distantes. Então ele está dizendo, agora faz, Senhor. Porque toda essa destruição aqui aconteceu
só porque eles realmente deixaram de servir ao Deus verdadeiro. Como é feliz o homem constante, diga comigo, o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como é feliz o homem constante, quer dizer, não tem temor agora, daqui a pouco perdeu o temor. Tem temor agora, daqui a pouco já não tem mais, está fazendo absurdos. Não, constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Então, coração duro não serve para nada, só para destruição. Deus tem grandes planos para cada um de nós, mas não é só porque Deus planejou, né, ou tem grandes planos, isso não significa que vão acontecer. Você já viu aquela frase que é muito bacana e muito comum no meio evangélico? Deus tem um grande plano na sua vida. Tem, para todos nós. Mas plano é plano, não é cumprimento. Cumprimento se dá com as nossas escolhas. Cumprimento se dá com as nossas decisões. Nós temos, e nós vamos falar bastante sobre isso agora, nós somos cooperadores de Deus, e é exatamente isso que Neemias fez, cooperou, já era o propósito de Deus. Leia aqui comigo, diga comigo, pois nós somos, leia aí. Então, Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Não é porque alguém te tratou mal, que te feriu, que isso dá autoridade para você fazer algo errado, como se fosse justificável. Você sabe, eu sempre digo para as pessoas, às vezes quando eu atendo as pessoas e elas me contam história, eu digo assim, você tinha razão, mas você perdeu a sua razão quando você teve essa atitude. Você tinha razão e Deus ia te justificar, mas quando você colocou a sua justiça, a justiça própria, Deus não fez a justiça dele. Agora você perdeu a sua razão. Então não é porque alguém fez algo errado que nos dá o direito de fazer também. Quem está entendendo? Ô bispo, o senhor está falando é muito louco, depende do teu coração, do teu espírito. Por isso que a Bíblia fala que é a maior transformação da vida do homem, renovação da mente. O que muda a vida de uma pessoa é a transformação da mente dela. Quando a mente muda, a vida muda. Neemias sabia o que é certo e o que deveria ser feito independente do que sofreu ou que fizeram com ele. Ele estava focado. Lembre-se que não dá para seguir em frente sem lidar com coisas difíceis. Não dá. Neemias lidou e o que não foi resolvido e vencido em 120 anos foi resolvido em 52 dias de forma milagrosa. Tudo foi mudado. Tudo. O capítulo 1 de Neemias fala muito. Fala muito. Diga comigo, quem só faz o que é fácil, permanece fraco. Então não faz o que é fácil. Não faça só o que é fácil. Porque quem só faz o que é fácil, vai continuar fraco. Jamais fuja daquilo que Deus te mandou fazer. Porque quanto mais difícil, mais aquilo trará poder para você de algum jeito, de alguma forma. Quanto mais difícil for. Sabia? Quanto mais difícil, diga comigo, mais poder. Por isso que quem faz o que é difícil se fortalece. Quem só faz o que é fácil, permanece fraco. Aquilo que te domina, que te escraviza, você não pode ser livre a não ser que tenha a possibilidade, vamos falar de liberdade, né? Livre-arbítrio. Nós só podemos dizer que nós somos livres se nós temos o poder de escolher o que é certo ou errado. Liberdade é isso.
Diga comigo, liberdade é poder fazer escolhas. Então, se você pode escolher o certo ou o errado, isso é liberdade. Ser bom ou mal, isso é liberdade. Para tomar decisões boas ou más, isso é liberdade, isso é livre-arbítrio. Eu escolho se eu vou ser bom, se eu vou ser ruim, se eu vou fazer escolhas boas ou escolhas ruins. Isso é livre-arbítrio, é ter a liberdade para escolher. E isso é uma bênção, uma grande responsabilidade, mas é uma bênção. A liberdade é incrível, mas ela traz a nós um peso muito grande de responsabilidade. É grande o peso sobre nós. Está prestando atenção ou não? Tudo está errado no mundo, porque as pessoas fazem escolhas ruins. Por isso que está assim. E não foi Deus que escolheu por elas. Não foi Deus que escolheu por elas. Assim como nós. Por isso que a Bíblia, Deus sempre nos dá a direção do que fazer. Os problemas que existem no mundo, eles não foram criados por Deus. Eles foram criados por nós. Você sabe que a Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito, criou tudo perfeito? E o homem saiu buscando várias invenções, estragando a perfeição de Deus. Então, se Deus não dirigir a nossa vida, diga comigo, o diabo vai dirigir. Diga comigo, um lugar vazio é um lugar. Não existe vago. Não existe vago. Onde nós formos passivos, preste atenção no que eu vou dizer. Onde você for passivo, o diabo vai ser ativo. Aonde você for passivo, Satanás ocupará e assumirá o lugar. Preste atenção que a vida da gente é assim, aquela área que você não tem tanto zelo, tanto cuidado, você não está atento, é a área que desanda. É a área que a coisa começa a desandar. Os problemas que a nação de Israel enfrentou foram criados por eles e não por Deus. A distância do Senhor, as escolhas na carne, a desobediência deles trouxe danos, causou danos à vida deles. Então vamos lá, vamos ler Deuteronômio aqui, que Deuteronômio fala muito. O que hoje eu estou ordenando a vocês, diga comigo, não é difícil fazer. Nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Não está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. Diga comigo, a palavra está bem próxima de vocês. Diga comigo, está na sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecê-la. Não está nada distante, está na tua boca, está no teu coração. Não está lá no céu que você não gosta, não, está aí. Está na tua boca e no teu coração. Precisa colocar em prática. E olha o que diz. Veja que hoje eu ponho diante de vocês, leia aí por favor. Diga comigo, vida e prosperidade, ou morte e destruição. Aqui é uma escolha. Eu ponho diante de vocês. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, e andem em seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los,
eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse, depois de atravessar o Jordão. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês, diga comigo, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Diga comigo agora, diga, agora escolham o quê? Olha, ele coloca as opções, mas ele dá a direção. As opções estão aí, vida e morte, bênção ou maldição. Uma vida de paz e prosperidade ou destruição, mas escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor, diga comigo, é a sua vida. Quer dizer, sua vida depende dEle. O Senhor é a sua vida, Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A coisa mais linda e poderosa que Deus deu a nós, a capacidade de fazer escolhas. Está aí, ó, toda a leitura que nós fizemos de Deuteronômio. E aí vem a pergunta, o que você escolhe para a sua vida? Ser um finalizador? Diga comigo, ser um finalizador. Deixar de fazer só o que é fácil? Buscar fazer o que tem que ser feito? Neemias escolheu reconstruir o que ninguém havia conseguido. Chega de dizer que é difícil demais. Diga comigo, eu vou parar de dizer que é difícil demais. É preciso se libertar, ser livre da mentalidade de que a vida é o que é. Porque tem gente que fala isso, a vida é o que é. Não há o que fazer. Assim. Você é muito poderoso em Deus e pode muito mais do que você imagina. Você pode muito mais do que você imagina. Você tem poder. Precisa aprender a usar esse poder. E começa justamente a partir do momento daquelas coisinhas simples que eu sempre peço a você. Quem quer uma vida transformada? Quem quer? Então, uma coisa simplesinha que eu vou dizer para você. Diga comigo, eu preciso crer certo. Como é que eu vou crer certo? Porque é uma questão de fé. Então eu preciso saber o que está escrito aqui. Do crer certo, diga comigo, eu preciso pensar certo. Porque sua vida é dirigida pelos seus. Então quando eu penso que vai dar errado, dá o quê? Quando eu penso que dá certo, que vai dar certo, o que vai acontecer? Então eu preciso, diga comigo, falar certo. Porque a Bíblia diz, não aparta da tua boca o livro dessa lei. Não aparta. E eu acabei de ler com você que não está longe, está na tua boca e no teu coração. Então não aparta da tua boca, porque só assim você vai prosperar e será bem sucedido. Não deixa de meditar. Está lá, ó, medita, medita, medita. Então, crer certo, pensar certo, falar certo e agir certo. Porque aí vem as escolhas. Ações vão gerar os resultados. Então, o seu poder reside em fazer escolhas, em tomar decisões. E começa assim. Começa exatamente dessa forma. Eu começo essa batalha, essa guerra, aqui, na minha mente. Não aceito mais pensar. Porque muitas pessoas contrariam todo mundo. Já viu uma pessoa, quando alguém começa a falar assim, isso não funciona, isso não dá certo, e alguém chega e fala assim, claro que funciona, eu acredito,
Eu acredito e eu vou mostrar para você que funciona, eu vou mostrar para você. E ele chega porque ele acredita, ele faz, ele realiza e mostra para todo mundo, contrariando o que todo mundo disse, todo mundo falou, todo mundo acreditava, porque ele crê que ele pode. Ele crê que ele pode realizar, ele crê que vai dar certo. Ele crê que ele pode romper, ele crê que ele pode viver coisas maiores. Ele crê e ele prova isso com as suas obras. Tem gente que não tem musculatura, ou seja, vontade emocional, intencional. A Bíblia fala da pouca força de vontade, porque a vontade é flácida, não há firmeza, e tem que haver determinação, muita força de vontade. Eu estou determinado, é o poder da decisão, eu vou mudar minha história, eu vou mudar minha vida. Nada vai me tirar do meu propósito, porque tem pessoas que qualquer coisa tira ela do propósito, qualquer coisa tira ela do objetivo, daquilo que ela determinou para a vida dela. Mas até quando isso? A Bíblia diz o seguinte: determinando tu algum negócio, me dá o versículo, por favor. Olha que lindo esse versículo. Determinando tu, diga comigo, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, diga aí, a luz brilhará em teus, determinando tu algum negócio. Qual que é a palavra aqui? Vamos ser objetivo? Seja firme. Seja firme. Você quer que a luz brilhe sobre você? Seja firme, seja determinado, seja comprometido. Nós somos os agentes da transformação da realidade à nossa volta, assim como Neemias foi lá e provou aquilo que estava lá 120 anos, foi mudado em 52 dias, porque chegou alguém com a cabeça diferente, com a mentalidade diferente, com o espírito diferente. Uma pessoa dominada pela fé no Deus vivo, ela transforma tudo à sua volta, tudo que está dentro dela vai refletir fora. Amém? Uma pessoa dominada pela fé transforma a sua realidade. Ela muda a sua realidade. Nós somos arquitetos espirituais. Se a realidade está ruim, nós somos a resposta para aquilo que está errado, inclusive aí fora, na sociedade. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos a luz do? Nós somos a luz do? Sabe como é que a gente, com obras, com resultados. Outro dia eu falei isso para vocês, uma pessoa perto de mim falou assim: casamento é uma desgraça, né? Ele falou para a pessoa errada. Eu não conheço e não sou amigo dele. Eu olhei para ele e falei assim: não é não. O meu é uma bênção. Se o seu é uma desgraça, você está fazendo alguma coisa errada. Ah, mas como assim? Eu falei: olha o que você disse, seu casamento é uma desgraça. Por que você casou? Tem alguma coisa que você está fazendo errado? Vocês, não estou falando só de você não, vocês estão errando. E eu disse: eu sou casado há 28 anos, meu casamento já começou bem, passamos pelo nosso processo de amadurecimento, que é natural, a gente casa jovem, imaturos, passamos pelo nosso processo de amadurecimento, e depois de 28 anos, ele é melhor do que quando nos casamos. Então eu posso dizer para você que casamento é uma bênção. Tenho 2 filhos desse casamento, 2 filhos que são uma bênção. Então, casamento é uma bênção. Eu não me vejo solteiro, você se vê? Ele falou: o jeito que eu estou vivendo, eu falei: então, mas você está errando. Escolhas. Concorda comigo ou não? Se eu e minha mulher fossem 2 orgulhosos, nós estaríamos separados. Porque casamento, diga comigo, é renúncia, respeito, para manter a admiração.
Se não há renúncia, se não há respeito, a admiração vai embora. Aí junto com a admiração vai embora o resto. Orgulhosos não renunciam. Orgulhosos vai até o último, né? Porque quer ter razão. E razão, para quê? Você quer ter razão ou você quer ter paz? Razão ou paz? Então larga a razão para lá. A Bíblia manda perseguir a paz e não perseguir a razão. Então persiga a paz. Todos nós temos motivos para recuar, mas não é isso que Deus espera de nós. Isso em todas as áreas da vida. Todas. Todas as áreas da vida. A gente tem que começar do ponto de partida que realmente, ô bispo, viver não é fácil. Quem disse que seria? Quem falou que seria? Mas tem uma coisa linda, né? A gente pode caminhar na força do braço, somente com a nossa força humana, ou caminhar na força do braço de Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus, para tudo. Ceder naquilo que nós precisamos, mudar naquilo que nós precisamos mudar, porque, como temos falado, né? Diga comigo, nada acontece do nada. Nem vitória, nem derrota. Nada é do nada. Sempre. Quando você vê uma pessoa vencer, você olha para ela e fala assim, nossa, que maravilha. Do nada ela venceu. É assim que acontece? Do nada ela chegou lá. Não, foi uma luta para ela. Foi uma luta. Rompeu, avançou, perseverou. E também, quando a gente vê alguém, a coisa desandando, é igual, como eu disse, é igual aqui. Do nada, tudo desmoronou, virou só ruínas. Do nada, gente. Não. Deus falou, Deus deu alerta, Deus falou que se não mudasse, ia chegar àquele ponto. E ainda demorou, até que chegou. Por quê? Para eles nunca ia acontecer. Então, nós jamais teremos a vida que nós poderíamos ter se pararmos quando tudo ficar difícil. Jamais. Jamais. Se você parar quando você achar que está difícil, se prepare. Isso aqui nunca vai acontecer, ó. Nunca terá um coração finalizador. Porque sempre vai ter alguma situação que você vai achar difícil, você vai parar e você não vai finalizar. Quem quer um coração finalizador? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, segura o teu propósito, seu coração, e feche os seus olhos. Neemias foi um homem totalmente determinado. Um homem que não suportou ver algo e não fazer nada. Dizer assim, não, o problema não é meu. Neemias foi um homem determinado, comprometido. Ele disse, eu vou reconstruir. Escolha hoje não passar pela vida ou pela história como uma vítima. Nós temos a identidade de vencedores em Cristo. Não reclame do que escolheu. A Bíblia diz em Gálatas, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear,
isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não se canse de fazer o certo. Hoje nós podemos seguir e seguir à risca o exemplo de Neemias de viver um novo tempo com mudanças. E mudanças para sempre. Levante-se e tome uma decisão de fazer o que é preciso, sem se esmorecer. Deus vai nos honrar grandemente. Deus vai honrar suas decisões. Deus vai honrar as suas escolhas. Acredite nisso. Seja lá o que for que te assombra, é hora de ser curado. É hora de se libertar. É hora de curar o seu destino. É hora de viver a restauração e levantar os muros da sua vida em todos os aspectos e áreas. O que costuma parar você? Enquanto faziam piadas com Neemias, ele seguia e progredia na reconstrução. Assim vive os imparáveis. Está na hora de você se tornar um imparável. Diga comigo, diga: eu sou imparável. Está na hora de tomar essa decisão. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Eu não aceito mais. Você não pode mais aceitar pensamentos, sentimentos, palavras. Você sabe que no tempo de Neemias, apenas as pessoas mais pobres, incapazes, fracas, foram deixadas em Jerusalém pelos babilônios com o único objetivo de cuidarem para que o mato não tomasse conta da cidade destruída e desabitada. Foi o único propósito. Alguma das principais armadilhas que o diabo usa e gosta de usar, né, nos dias atuais, é o escárnio, é a zombaria, intimidações, agressões verbais. Ele gosta de usar o esgotamento físico, emocional, cansaço, depressão, tristeza. Tudo isso ele usou contra Neemias e contra o povo. Ele gosta de usar boatos, fofocas, fuxicos contra você, mal entendidos, calúnias, falsas profecias. São batalhas espirituais inúmeras, revolta, sabotagem. Tudo isso também foi usado para impedir a restauração das muralhas. O diabo quer fazer as pessoas se sentirem, ou que as pessoas estejam sempre se sentindo como vítimas e em desvantagem. Todos os dias nós temos que decidir ter boas atitudes. Temos que renovar a nossa mente constantemente. Constantemente, renovação. Tem que acontecer a renovação mental.
Nós precisamos ser mudados completamente para que nós possamos experimentar em nós o poder de Deus. Do contrário, de derrotado mundano, você só passa a ser um derrotado cristão e nada mais. E está na hora de mudar isso. Deus tem um plano com você para a sua vida. Mas se não houver uma renovação mental, você acaba nunca experimentando a grandeza de Deus para a tua vida. Está na hora de tomar decisões aqui hoje. A velha natureza se desenvolveu porque nós acreditamos em mentiras. Agora você precisa acreditar nas verdades e na verdade de Deus e desenvolver a nova natureza. Eu disse aqui que qualquer área da sua vida que você se tornar passivo, o diabo, ele vai dominar essa área, assumir o controle. Então está na hora de você assumir o controle da sua vida. Uma pessoa passiva é uma pessoa inativa. E buscar é ser ativo, é buscar, perseverar nisso, ser constante em tudo. Como falamos, não existe um vácuo no mundo espiritual. Está na hora de você tomar decisões aqui hoje e ter consistência e rejeitar pensamentos como é difícil demais. Diga, eu não aceito pensamentos mais assim. Então preste atenção, com seus olhos fechados. Você vai combater pensamentos como é difícil demais. Vai demorar demais. Isso nunca vai mudar. Eu quero, mas não quero enfrentar. Deixa para depois. E por aí vai. Muitos dizem querer, mas não se esforçam. Não são perseverantes. Contam somente com a sorte. E você não pode contar com a sorte. Infelizmente não vão ter o que quer porque não creem que podem. E em Deus você pode. A Bíblia diz em Hebreus que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Cuidado com o que você medita. Onde a sua mente estiver, é onde você estará. Cuidado. Pense no que tem pensado, porque o problema está aí. Onde a sua mente estiver, aí estará a sua vida. Faça o que for preciso para vencer como Neemias. Lembre-se que o que você faz em secreto, Deus recompensa às claras. Tudo que você faz, que Deus está vendo, Deus vai te recompensar na luz. O Senhor quer restaurar tudo que está perdido. Saiba que a resistência do mal tem que ser um incentivo para você. Porque o inimigo, ele não se opõe a nada que não o ameace. Se não fosse uma ameaça, estava tudo quietinho. Mas quando ele sabe que vai ser um problema sério, ele vai se opor.
Nós precisamos nos manter concentrados e orar para vencer. Deus colocou algo dentro de Neemias, colocou uma inquietude dentro dele. Trabalharam, oraram, resistiram ao inimigo, sofreram uma renovação mental. Permaneceu concentrado, recusou a desanimar, mesmo com muitas afrontas. Os inimigos tentaram de tudo para impedir que reconstruísse os muros. O diabo também faz o mesmo para parar você, desanimar e enfraquecer. Mas precisamos ser constantes em oração, constante em efetuar a obra com diligência. E toda transformação na nossa vida começa com uma reforma interna. Obediência e renovação da aliança com Deus. O diabo coloca na cabeça das pessoas que são pobres, sem cultura, fracas, vítimas. Muitos chegam à igreja com essa mentalidade. Infelizmente, muitos não mudam essa mentalidade. Mas muitos passam pela transformação. A Bíblia fala que nós precisamos sofrer uma renovação mental. Mudança de espírito, mudança de atitudes, mudança de caráter. Muitas pessoas se tornam extremamente orgulhosas e em qualquer situação pensam em desistir. Passam anos assim, porque não sofreram nenhuma renovação interna. É por isso que a história se repete. Nunca muda. Nunca muda. Deus tem um bom plano para quem está aberto a mudanças. Se ainda você age da mesma maneira, é porque ainda não crê na verdade. Qualquer área da vida que você for passivo para tomar decisões, nós já falamos, o diabo vai tomar. E a dele sempre será pior. Tome uma decisão aqui hoje. Vencer tudo que te rouba. Vencer tudo aquilo que te leva a ser a mesma pessoa. Talvez uma pessoa passiva ou frustrada. Pare de dizer que vai demorar. Pare de dizer que é difícil. Essa é a atitude de uma pessoa passiva, que já se entregou inteiramente. Não deixe para depois as mudanças que precisam acontecer agora. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Como falamos, Neemias foi afrontado e não desistiu. Não recuou. Em nenhum momento. Continuou firme no que tinha para fazer. Não se submeteu à mentalidade do impossível. Diga, mentalidade do impossível. Não, essa mentalidade não. Tem que ser a mentalidade de que tudo é possível. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não submeteu à mentalidade do impossível, da depressão, do desânimo e da derrota. Absorva hoje um espírito de grandes mudanças.
de grandes transformações, de grandes restaurações. Beba do Espírito certo. Sabe qual é o Espírito certo? Diga comigo: tudo tem jeito, tem saída, tem solução. É só buscar a fé que move a mão bondosa do Senhor sobre a tua vida. É isso que você precisa se focar. Tenha um coração finalizador. Quem quer um coração finalizador? Todos nós vamos orar por esse coração finalizador. Todos vamos orar. Mas eu quero, em específico, orar pelas pessoas que... Essa mensagem falou muito com você e você sabe que você, infelizmente, começou muitas coisas e sempre o diabo faz você parar. Mas a partir de hoje, você quer botar um ponto final nisso. Não me faz parar mais, não me faz desistir. Nada que eu vou começar, ou que eu começar, eu vou parar. Eu vou desenvolver esse coração. E eu vou orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Para mudar a tua história, a tua trajetória. Para mudar completamente. Isso. Humildemente. 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 E eu gostaria que você chegasse aqui já, diante desse altar, e com o coração muito sincero, você vai dizer a Deus: eu quero essa mudança, Senhor, eu quero essa libertação hoje. Eu quero essa libertação, chega. E você vai se libertar inclusive desse... Não te acompanha mais esse tipo de pensamento, é difícil demais, vai demorar demais, isso nunca vai mudar. Eu quero, mas não quero enfrentar. Deixa para depois. Não, isso não vai fazer parte mais da sua vida. As pessoas que estão aqui na frente, só sobe um pouquinho ao altar para dar para as que estão chegando chegar. Chega. Eu vou orar por você, mas é importante que você chegue aqui hoje e fale com Deus aqui diante desse altar. Senhor, eu quero essa mudança. Chega. Esses 52 dias é para... Realmente eu quero uma mudança de ciclo na minha vida, eu quero uma mudança de estação, eu quero uma mudança total. Chega, Senhor, chega, eu não aceito mais. Você que está no seu lugar, que não veio à frente, a oração é para você também. Eu quero um coração finalizador, Senhor. Eu vou orar de forma específica por essas pessoas, mas essa mensagem ela é para todos nós, porque nós precisamos desse coração finalizador, esse coração que não para, esse coração determinado, esse coração que pode chegar diante do Pai e dizer assim: está consumado, está consumado, está feito, o que eu vim para fazer, eu fiz. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, com teu propósito dos 52 dias, apresenta a Deus aí. Eu vou orar por essas pessoas. Fala aqui diante de Deus. Você que está aqui na frente, rasga o teu coração e diga: Senhor, chega, hoje eu quero a minha libertação, chega, eu quero um coração finalizador, o espírito da inconstância, o espírito que sempre me fez parar, eu não aceito mais parar a cada dificuldade, a cada luta, a cada perseguição, eu não aceito em nome de Jesus, eu não aceito, chega, isso, diga chega.
chega, eu não aceito, eu não vou ser mais roubado, não serei mais roubado nisso, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro com ela, eu determino sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus, esse espírito que sempre, quando se levanta contra a vida dela, ela para, ela desiste, ela não dá continuidade. Eu determino agora em nome de Jesus, chega hoje vai sair da vida dela, hoje vai sair, definitivamente, chega, o espírito da inconstância, o espírito da oscilação, o espírito que faz ela parar, chega, sai da vida dela, sai da mente, sai do coração, em nome de Jesus, chega, isso, fala, Senhor, chega, eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Acabou. Eu quero que você, com seus olhos fechados aqui na frente, eu vou orar por você. E eu vou repreender da tua vida. Só que tem uma coisa. Você vai sair daqui hoje determinado. Porque não quer dizer que a partir dessa oração acabou, o diabo não vai lutar contra você mais. Ele vai. O que não pode mais é você ceder. Não, chega. Você já sabe das estratégias, situações, pensamentos, sentimentos, pessoas, injustiças, oposições, levantes. Então você já sabe, é para eu parar mais uma vez, é para eu desistir, é para eu recuar, é para eu não finalizar mais uma vez. Sabe por que Ele quer te manter no mesmo lugar? E você já tomou uma decisão, no mesmo lugar você não vai ficar. Não é verdade? Diga, no mesmo lugar eu não vou ficar. Chega. Então, com a mão no seu coração, Senhor, passa do teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés dela. Senhor, passa do teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés dessa pessoa. Se ela veio aqui à frente, ela veio com sinceridade e com verdade. E eu quero, na autoridade do teu nome agora, eu quero dar uma ordem, eu quero determinar que esse espírito da inconstância, da oscilação, esse espírito que quando se levanta, para ela parar, ela cede, ela desiste, ela retrocede, ela joga tudo para o alto. Chega, em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem hoje, em nome do Senhor Jesus, espírito que até hoje dominou a vida dela, os pensamentos, os sentimentos, eu dou uma ordem, você vai sair da mente, do consciente, do coração, do sentimento, das emoções, do sistema nervoso, do sistema emocional, em nome de Jesus. Se ela tem feridas dentro dela, se ela tem feridas abertas, se ela tem sentimentos dentro dela, hoje chega, hoje ela vai ser liberta de tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Palavras contra a vida dela, que foram liberadas e gerou dentro dela a dúvida se ela é capaz, se ela consegue. Muitas vezes ela ouviu palavras como esta, e hoje
é como se tudo que ela fizesse não fosse o suficiente, não é bom, não tem qualidade. Em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem agora. Em nome do Senhor Jesus, sai da vida dela, sai da mente dela, sai do coração dela, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você coloque uma mão na tua cabeça e a outra no teu coração. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga, eu não aceito mais esse espírito. Diga, eu não aceito mais esse espírito. Diga, eu dou uma ordem hoje. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Com toda a tua fé. Diga, sai, sai e sai. Em nome de Jesus. Com a mão no coração. Diga, chega. Com a mão no coração. Diga, eu tomo posse de um coração finalizador. Diga, a partir de hoje, eu tenho um coração finalizador. Tudo que eu começar, eu vou terminar. E vou terminar vitorioso. Porque eu tenho, a partir de hoje, um espírito estável, constante, continuista, finalizador. Em nome do Senhor Jesus. Não fala nada. Receba a partir de hoje um espírito estável, continuista, finalizador. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Um espírito estável. Sabe o que é o espírito estável? Ele não oscila. Ele é estável, constante. Um espírito finalizador em nome de Jesus. Chegou o momento. É tempo de restauração, gente. É tempo de restauração total. É tempo de reconstrução. E Deus está colocando um espírito novo em você. Viu? Deus está colocando um espírito novo em você. Lutas não te faz parar. Críticas não te faz parar. Oposições não te faz parar. Isso vai ser combustível para você. Isso será combustível para você. Será combustível. Não adianta o diabo usar pessoas, não adianta vir palavras, não adianta se levantar perseguições, será combustível para você, será combustível, porque a tua vida vai mudar, você vai mudar de nível, você vai mudar de nível, a tua vida vai mudar de nível, você vai para o próximo nível. Diga isso, eu vou para o próximo nível. Diga, eu estou saindo desse nível, eu estou indo para o próximo nível, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai para o próximo nível. É tempo de restauração. Receba esse espírito, receba a força. Você que está aí no teu lugar, receba em nome de Jesus. Receba esse espírito, receba. Você vai para o próximo nível. Nós vamos para o próximo nível. Nós não vamos ficar no mesmo lugar, na mesma estação. Nós vamos, em nome de Jesus. Receba esse espírito, receba essa unção. Agora eu quero que você diga assim, ó. Diga assim, ó. Todas as vezes que o diabo disser para você, você não vai conseguir. Você não pode. Você vai encher sua boca e vai dizer assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você vai declarar, eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso. Você vai dizer, você vai declarar. Ele vai dizer, você não pode, você não vai dar conta, é difícil para você. Você vai dizer, Deus me capacita, eu tudo posso.
Eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus me capacita, Deus me dá capacidade, Deus me dá inteligência, Deus me dá graça. Diga comigo, diga eu tenho graça. Diga eu tenho favor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, você tem graça. Você mesmo vai responder para você: eu tenho graça para fazer. Eu tenho graça para fazer. Eu tenho graça para fazer. Eu tenho graça. Eu tenho graça. Eu tenho graça. Você tem graça para fazer. Você tem. Você tem. Você tem. Você tem graça. Você tem graça. Viu? Você tem graça para concluir. Você tem graça para finalizar. Deus te dá graça para finalizar. Deus te dá graça. São essas respostas que a gente precisa dar ao diabo. Ah, você não vai conseguir, você não vai dar conta, você vai parar mais uma vez. Não, eu tenho graça para fazer. Eu tenho graça para concluir. Eu tenho graça para vencer. Eu tenho. Deus nos dá graça. Deus nos fortalece, nos capacita. Você sabe que cada oposição Neemias orava. Só que está lá no final. Todos viram que aquela obra foi feita com a ajuda de Deus. Tinha uma força maior. Nós temos graça. Eu quero que você fale isso, não porque eu estou pedindo para você falar, mas eu quero que você fale com entendimento. Diga: eu tenho graça. Você tem graça para fazer o que você quiser. Você tem graça para fazer o que Deus te mandou fazer. Você tem graça, você tem unção, você tem poder, você tem favor para isso. Então, o diabo não pode te parar mais. Em nome de Jesus. Levanta o teu propósito, por favor. Você aí no seu lugar, levanta também o teu propósito. Eu declaro em nome de Jesus e profetizo todos esses propósitos 52 dias materializados. Senhor, das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão à última fileira, eu declaro, Senhor, hoje é mais um clamor dos 52 dias, e eu profetizo, Senhor, o coração finalizador em toda essa igreja, que todos nós tenhamos esse coração finalizador, esse coração forte, poderoso, Senhor, que possam falar as mesmas palavras que o Senhor: está feito, está consumado, tudo está consumado, Senhor, tudo está consumado, eu fiz o que tinha que ser feito, eu fiz, receba esse Espírito, porque você tem o Espírito de Cristo, você tem a unção, em nome do Senhor Jesus. Grandes coisas virão sobre a tua vida, eu declaro grandes coisas acontecendo na tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus grandes coisas sendo derramadas sobre a tua vida, tua casa, tua família, sobre o teu financeiro, sobre o teu casamento. Eu declaro uma unção poderosa, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus, diga: grandes coisas vai acontecer da minha vida. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Diga: obrigado, Senhor, por esta noite. Diga: eu saio daqui com um coração finalizador. Diga: em nome de Jesus. Diga: a minha vida será totalmente transformada, abençoada, restaurada. Diga: eu tenho um espírito continuista, estável, e tenho um coração finalizador. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém?